A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você gostaria de unir-se conosco neste propósito de ler a Bíblia toda em um ano, neste ano de 2022, então eu te convido a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e acionar o sininho. E se você gostar deste conteúdo, se você achar que abençoa a sua vida, então deixe um like e um comentário e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda em um ano conosco. Amém? Nós estamos lendo sobre leis e hoje nós vamos ler sobre as festividades, ou as festas, ou os festivais especiais que Deus ordenou através de Moisés ao povo de Israel. Então nós vamos ler hoje sobre a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa da colheita, a festa da ceifa, o dia da expiação. E como nós temos feito nos últimos dias, nós estaremos lendo em lugares diferentes. Uma hora em Números, outra hora em Levítico, outra hora em Deuteronômio. E vai ser uma leitura um pouco mais longa hoje, porque nós vamos ler todos os textos que diz respeito, ou pelo menos os principais textos que diz respeito a estas festividades que o Senhor ordenou por estatuto ao povo de Israel. Então, desde já eu agradeço a sua presença e a sua dedicação aqui, à leitura da palavra do Senhor conosco, tá bom? Então, vamos à leitura de hoje. Hoje é 20 de fevereiro. Os festivais especiais. 3 festivais marcados. Este texto está em Êxodo 23, dos versículos 14 ao 17, e também Êxodo 34, 23. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, em outros lugares conhecido como os pães ázimos. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abib. Abib, para nós, no nosso calendário, seria entre o meio de março até o meio de abril, aproximadamente. Este é o mês de Abib no calendário judaico, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor seu Deus. E agora nós vamos ler alguns detalhes sobre essas festividades. Festa dos pães sem fermentos, festa da colheita e festa da ceifa. Nomes alternativos para festivais. Deuteronômio 16, dos versículos 16 ao 17. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Promessa de observação, Êxodo 34, versículo 24. Porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. A promessa de Deus, que Deus vai fazer com que o povo de Israel possa celebrar essas 3 festas por ano, expulsando os inimigos de Israel das cidades, onde Deus está dando a Israel. Com essas passagens, os 3 grandes festivais são feitos eventos peregrinos. A cada ano,
todos os israelitas do sexo masculino serão obrigados a viajar para o local de culto designado para oferecer os sacrifícios necessários. Então vamos ao número 1, Páscoa e festa dos pães asmos. Pães asmos, pães sem fermento. Esta aconteceria no primeiro mês, dias 12 a 21. E como nós dissemos, né, no nosso calendário seria aproximadamente entre março e abril. A Páscoa comemora a libertação dos israelitas de sua escravidão egípcia, quando a morte passou sobre a terra e matou o primogênito de todos, exceto os israelitas. O festival dos pães ázimos, ou pães asmos, ou pães sem fermento, que dura uma semana, é uma comemoração do próprio Êxodo. A refeição da Páscoa inclui cordeiro, representando o cordeiro pascual. Você vai lembrar, né, que os israelitas, Deus mandou os israelitas matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais, para que quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele veria o sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos israelitas e passaria por cima, faria a passagem por cima e não entraria para matar os primogênitos ali. Daí vem o nome desta festa, desta celebração em inglês. O nome em inglês é Passover. E Passover em inglês significa literalmente passar por cima. Então, esta era a ideia da Páscoa. Ela traz o sentido de passar por cima. No caso, o anjo da morte passou por cima da casa dos israelitas. Pão ázimo era outro elemento da Páscoa, representando pureza, e as ervas amargas, representando os horrores da escravidão que o povo de Israel sofria no Egito, né? A purificação dos pecados é vista no sangue do cordeiro. E aí nós entendemos, deste lado da cruz, né, nós entendemos que este estatuto que Deus deu ao povo de Israel foi para simbolizar aquilo que o Senhor Jesus faria por nós na cruz, onde ele derramaria o seu sangue. E aí, o salário do pecado, que é a morte, este salário ele passaria por cima de nós. Nós não seríamos mais obrigados a pagar o salário do pecado, que é a morte, ou receber, né, no caso, o salário do pecado, que é a morte. Uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e somente no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas almas, quando nós fazemos isso, então nós recebemos o perdão de Deus e o salário do pecado, que seria a morte, que seria o nosso salário digno de tudo que nós temos feito todos os dias da nossa vida, Cristo pagou ou recebeu, no caso, este salário por nós, para que nós pudéssemos receber dele a vida eterna. Então, a Páscoa em Israel foi, Deus instituiu simbolizando aquilo que ele mesmo faria enviando o seu filho. O cordeiro lá da Páscoa representava o Senhor Jesus Cristo lá no Gólgota. Vamos continuar aqui, o significado da Páscoa. Agora nós vamos ler o significado que Deus deu ao povo de Israel ali, naquele momento da história da humanidade, certo? Naquele momento da revelação, do plano da redenção de Deus, Deus vai explicar ou lembrar ou ajudar o povo de Israel a entender por que eles estão celebrando a Páscoa. O significado da Páscoa está em Êxodo 34:18 e também em Deuteronômio 16, dos versículos 1 ao 7. Guardem o mês de Abib e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abib o Senhor seu Deus os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito.
Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para as suas tendas. E aqui nós temos novamente muitas semelhanças com a crucificação do Senhor Jesus. Ele foi crucificado à tarde, numa quinta ou sexta-feira à tarde. Há debates ali se foi numa quinta ou se foi numa sexta, mas foi numa tarde. Depois veio aquela escuridão tenebrosa sobre a terra durante 3 horas. E Deus disse aqui, lembrando o povo de Israel, eu tirei vocês do Egito no meio da noite. Foi no meio da noite que Deus libertou o povo do Egito e foi no meio da escuridão que Cristo comprou a nossa libertação na cruz do Calvário. E aí Deus disse, olha, não guarde nada da carne para o próximo dia. Da mesma forma, o corpo do Senhor Jesus Cristo não ficou na cruz até o próximo dia. Não, foi ali 2 judeus que creram no Senhor, que creram que Cristo era o Messias. Foram lá, pediram permissão a Pilatos e conseguiram tirar o corpo do Senhor da cruz e levaram a um túmulo. José de Arimateia e Nicodemos. Então, muitas semelhanças aqui nós vemos. Tudo isso uma sombra daquilo que o Senhor Jesus faria para todo aquele que nele viesse a crer. Vamos continuar aqui. Penalidade por não observar. Números 9, versículo 13. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, porque a pureza era uma exigência, homem estiver puro, era uma exigência para celebrar a Páscoa. Estiver em viagem, era uma desculpa legítima que o homem teria para não celebrar a Páscoa. Mas se não for estes 2 o caso, se o homem não estiver impuro e não estiver viajando, ele tem que celebrar a Páscoa. Se ele deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Como nós vimos em estatutos anteriores, o estatuto da Páscoa, a celebração da Páscoa tinha que ser rigorosamente respeitada pelo povo de Israel. Então, até mesmo a falta de celebrar a Páscoa sem um motivo justo resultaria na pena de morte para este homem que isso. Vamos continuar. Aplicação aos hóspedes. Se o israelense tivesse um estrangeiro no meio na sua família no dia da Páscoa, o que vai fazer com esse estrangeiro? Deus está dando aqui as instruções. Números 9, versículo 14. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. E aí nós entendemos aqui o cuidado do Senhor em exigir que Israel sempre celebre a Páscoa do mesmo jeito, da forma como Deus instruiu. Porque quando os povos estrangeiros começassem a se misturar, eles poderiam querer trazer práticas pagãs para a Páscoa, entendeu? Práticas abomináveis ao Senhor, para misturar ali com a celebração da Páscoa, que era uma celebração solene para o povo de Israel. E Deus está dizendo, não celebre de qualquer jeito, celebre somente do jeito que eu ensinei a vocês. Observando pão sem fermento, em Levíticos 23, do versículos 4 a 8, também em Números e também em Deuteronômio.
São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. A santa convocação é equivalente a um sábado. É um sábado dedicado ao Senhor. Ofertas, números 28, dos versículos 18 ao 25. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Mais uma vez mostrando aqui, e Deus projetando, né? Deus mostrando quão perfeito precisava ser as ofertas que o povo de Israel traria a ele, porque tão perfeito ou muito mais perfeito ainda seria a oferta que ele daria por toda a humanidade. O seu único filho, puro, santo, perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas essas menções aqui de animais perfeitos, sem defeito, que só poderiam ser esses que seriam oferecidos ao Senhor, tudo isso aponta para a perfeição do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. Como nós dissemos anteriormente, né? Deus exigiu tanto o animal como sacrifício, como também alimentos, para tudo isso ser oferecido ao Senhor. Uma parte do animal era queimada, outra parte era jogada fora do arraial, outra parte era dada para os sacerdotes, outra parte as próprias famílias que estavam trazendo comiam, e esses alimentos também eram distribuídos da mesma forma aos sacerdotes, à família que estava ali oferecendo o sacrifício ao Senhor. Para cada um dos 7 cordeiros ofereçam 2 quilos, e um bode para cada oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto, juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Número 2. Festival das Semanas. Em outros lugares conhecido como colheitas ou primícias. Este era celebrado no 3º mês, no 6º dia. O 3º mês do calendário hebraico é aproximadamente entre o meado de maio ao meado de junho para nós, para o nosso calendário popular, né? A segunda grande festa acontece 7 semanas após a festa dos pães ázimos, ou pães asmos, ou pães sem fermentos, no 50º dia, no dia 50 do ano. Daí o nome pelo qual é atualmente chamado, a festa das semanas, e o nome pelo qual um dia será chamado, Pentecostes, que significa 50. Por cair na época da colheita do trigo e da oferta das primícias, também é chamado por esses nomes. Embora intimamente associado a uma época de colheita agrícola, prenuncia várias primícias espirituais, nas quais os crentes em Deus serão colhidos. E aqui nós estamos falando do dia de Pentecostes, onde todos os apóstolos estavam reunidos ali em Jerusalém, orando ao Senhor, e o Espírito Santo desceu sobre eles com línguas como que de fogo, e eles começaram a pregar o Evangelho ali em vários idiomas. Eles literalmente falaram
os muitos idiomas das pessoas que estavam ali em Jerusalém celebrando a festa das semanas. E aí Deus usou, o Espírito Santo usou Pedro pregou uma mensagem de arrependimento e 3.000 almas se arrependeram. Então ali Deus colheu ali 3.000 crentes, 3.000 pessoas que creram na pregação de Pedro, que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, que morreu e que Deus ressuscitou ele dentre os mortos e que somente ele poderia salvar o homem pecador. Pedro pregou essa mensagem no dia de Pentecostes. Por isso que é chamado dia de Pentecostes, é porque o povo de Israel estava, os israelitas do mundo todo estavam reunidos em Jerusalém celebrando a festa das semanas, a festa do dia 50, né, do ano, a festa festa do Pentecostes. Vamos continuar então. O tempo da festa. Deuteronômio 16, dos versículos 9 ao 12. Contem 7 semanas. Quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. E aqui são ofertas voluntárias. Aqui Deus não está estipulando quantos bois, quantos bodes, quantos carneiros, quantos quilos disso e daquilo. São ofertas voluntárias que o povo vai trazer para celebrar esta festa. Alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. Oferta movida está em Êxodo 34, 22, também em Levítico 23, 9 ao 14. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. E claro, né? Este estatuto era para ajudar o israelita priorizar a gratidão a Deus pelos primeiros frutos, pela primeira colheita. O israelita teria em mente sempre: olha, vou plantar, assim que nascer eu vou colher, fazer essa primeira colheita e levar ao templo, ao tabernáculo, para oferecer como gratidão ao Senhor que abençoou a terra. Ofertas de Levítico. Levítico 23, dos versículos 15 ao 21. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor.
acompanhando da oferta de cereais e das libações que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Agora vamos ver as ofertas mencionadas no livro de Números, Números 28, dos versículos 26 ao 31. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então ofereçam ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para 1 novilho, 4 litros para 1 carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas essas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Tudo isso era para as festas das semanas. Agora vamos falar sobre o festival ou a festa das trombetas. O povo de Israel celebrava no sétimo mês do calendário hebraico, no primeiro dia, que é mais ou menos o meado de setembro ao meado de outubro para nós. Pouco antes da terceira grande festa, os israelitas devem celebrar uma de menor significância, conhecida como a Festa das Trombetas. Acontece no primeiro dia do 7º mês, de acordo com o calendário religioso, em associação com a instituição do sábado. E por esse mês ser o primeiro mês do calendário civil, também é uma celebração de Ano Novo, modernamente chamada de Rosh Hashanah. Este é o nome que os judeus hoje usam, Rosh Hashanah. Festa e ofertas. Está em Levíticos 23, dos versículos 23 ao 25, e Números 29, do 1 ao 6. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Vamos ao número 4 agora, dia da expiação. Este acontecia também no 7º mês, mas aí já era no 10º dia. Ainda é entre o meados de setembro ao meado de outubro para o nosso calendário. Além das festas exigidas, Deus convocou um dia de expiação anual, pouco antes da festividade dos tabernáculos ou colheita. O dia da expiação foi estabelecido quando Arão era o sumo sacerdote, mas continuará até os tempos modernos, quando é celebrado como Yom Kippur. Este é o nome que os judeus modernos usam hoje, Yom Kippur. É o único dia em que os israelitas são ordenados a jejuar. Seu grande significado está na confissão dos pecados e no envio do bode expiatório para expiação. Sacerdote em lugar santo.
Levíticos 16, dos versículos 1 ao 5. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegarem diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então vamos falar primeiro sobre os 2 bodes. Levíticos 16, dos versículos 6 ao 10. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Primeiro, Arão vai fazer expiação por ele mesmo e pela sua família, pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual a sorte para o Senhor, sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Oferta pelo pecado do sacerdote. Levíticos 16, dos versículos 11 ao 14. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim Arão não correrá o risco de ser morto. Esse procedimento todo é literalmente para que Arão pudesse encher o Santo dos Santos dessa fumaça, deste incenso, de tal forma que ele não veria a nuvem da glória de Deus, então não morreria. Tudo isso é o cuidado de Deus para que este homem, que é um homem pecador, mas está sendo dado a graça de representar o povo de Israel e buscar a expiação pelos pecados de toda a nação, Deus está dando a ele a forma como ele vai fazer para não morrer durante esta cerimônia. Ele vai encher o Santo dos Santos de fumaça de tal forma que ele não vai ver mais a nuvem da glória do Senhor ali dentro. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então ele vai ir, e com o tato, procurar se o propiciatório vai achar e vai passar ali o sangue do animal no propiciatório. E claro, este sangue sobre o altar, sobre o propiciatório, ele está simbolizando novamente o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Tudo isso é um símbolo daquilo que o Senhor Jesus faria por nós. Oferta pelo pecado das pessoas. Levítico 16, versículos 15 ao 17. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele.
Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões e todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Mais uma vez, nós vemos aqui a singularidade aqui, deste sumo sacerdote, que é o único que pode entrar e está ali na presença de Deus fazendo esta expiação pelo povo. Da mesma forma, amados, Cristo foi o único que pôde morrer na cruz, e fazendo isso, o escritor aos Hebreus diz que ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Literalmente isto aqui, que nós acabamos de ler, que Arão tinha que fazer ano após ano, porque Arão, não sendo perfeito, ele precisava ir no Santo dos Santos, pelo menos por si mesmo, uma vez por ano, e certamente pelo povo. E outra coisa, o sacrifício, embora tenha sido instituído por Deus, era um estatuto que Deus deu, santo, era um procedimento, um ato solene, santo, sagrado, que Deus mandou o povo de Israel fazer, e Deus recebia esta oferta e perdoava o pecado do povo por mais um ano, mas porque para este ato somente poderia usar animais, então este ato tinha que ser repetido, porque este ato não era eterno, não era para sempre. Agora, o ato de Cristo na cruz por nós, sendo ele Filho de Deus e Filho do homem, sendo ele 100% homem e 100% Deus, o sacrifício dele foi perfeito. E aí o escritor aos Hebreus diz que ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e ofereceu um sacrifício perfeito uma vez por todas, para que nunca mais um homem tenha que oferecer um sacrifício desse, fazer o dia de expiação por si próprio. Cristo fez isso para todo aquele que nele vier a crer, uma vez por todas. Por isso que nós louvamos e bendizemos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui. Sangue do novilho e do bode. Levíticos 16, versículos 18 e 19. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. O purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Confissão sobre bode expiatório. Levíticos 16, dos versículos 20 ao 22. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. É mais um símbolo do Senhor Jesus Cristo, né? Quando João Batista viu o Senhor Jesus vindo, ele falou para aquela multidão que estava ali no Rio Jordão, esperando para ser batizado por ele. Ele falou: olha ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o bode expiatório, ele é o Cordeiro de Deus que leva, que tira, que afasta
do homem os seus pecados, ele tira o pecado do mundo. Este bode expiatório era mais uma sombra, era mais um símbolo, apontando para mais uma parte do estatuto de Deus que Cristo cumpriu perfeitamente. Purificação após o rito. Vamos continuar aqui. Levíticos 16, dos versículos 23 ao 28. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. É interessante aqui que na época de Israel, como o bode expiatório era exatamente isso, um animal, ele não purificava o homem totalmente. O homem que participasse desta parte aqui da cerimônia de levar o bode, ele teria que voltar e lavar suas roupas para ser purificado. Mas, quando Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, por ele ser o sacrifício perfeito de Deus pela humanidade, nós, quando nos aproximamos de Cristo, quando nós recebemos o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, quando nós cremos, não existe outros procedimentos de purificação que nós precisamos fazer, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus lava a nossa alma, a sua palavra nos lava, a obra do Espírito Santo nos lava. Então, Cristo é perfeito, diferente deste bode emissário que era só um animal, que não podia ser a oferta perfeita. Cristo sendo a oferta perfeita, ele faz em nós também a purificação perfeita. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos continuar aqui. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Vamos continuar. Dia será anual. Levíticos 16, dos versículos 29 ao 34, falando aqui ainda do dia da expiação. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados, diante do Senhor. É sábado, de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho. Está vendo aqui, novamente, só tem um homem em toda a nação de Israel que seria qualificado para fazer esta expiação pelo restante da nação. E aí, novamente, nós vemos um símbolo do Senhor Jesus, uma sombra, apontando para o Senhor Jesus. Não tem ninguém em toda a eternidade que poderia fazer o sacrifício perfeito que ele fez por toda a humanidade. Vamos continuar aqui. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhes será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu acho interessante que
o estatuto que Deus deu a Arão envolvia Arão se vestir destas roupas finíssimas que o próprio Deus deu a ele para se vestir, né? Instruiu Moisés a fabricar, Bezalel e os seus ajudantes a fabricarem, costurarem estas roupas especiais, estas roupas únicas, estas roupas cheias de símbolos, né? Que representavam o cuidado de Deus para com as 12 tribos de Israel. Arão tinha todas essas roupas para oferecer este sacrifício. Mas quando Cristo foi oferecer o sacrifício perfeito, uma vez por todas na cruz do Calvário, ele não tinha roupas especiais para fazer isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas roupas e lançaram sorte sobre as roupas do Filho de Deus. E naquela vergonha, Cristo foi crucificado na cruz. E Arão, ele tinha uma turbana, né? Especial, com dizeres especiais aqui, santificado ao Senhor. Era uma coisa linda que foi confeccionada, foi costurada especialmente para ele e para todos os sumos sacerdotes que viriam após ele. Mas Cristo não tinha uma coroa assim, Cristo não tinha um turbante assim, não. Em Cristo eles colocaram uma coroa de espinho. Então, em tudo isso, nós vemos quanto maior e quanto mais perfeito foi o sacrifício do Senhor Jesus. Ele não precisou de roupas especiais, ele não precisou de coroas especiais, ele não precisou de símbolos no seu corpo para lembrar das 12 tribos de Israel, assim como de toda a humanidade, não. Os açoites que Cristo levou no seu corpo, as feridas que ele levou, aquilo sim foi os símbolos do seu amor por Deus e por toda a humanidade. E aí eu não tenho como, eu não consigo ler todos esses estatutos que Deus deu ao povo de Israel e não ver o meu Salvador cumprindo tudo isso perfeitamente, completamente, excelentemente, né? Não sei se isso é palavra, com toda a excelência, né? Mas Cristo fez tudo isso por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que todo aquele que viesse a crer em Cristo não morresse, mas tivesse a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Será dia de jejum. Vamos continuar aqui. Levíticos 23, 26 ao 32. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte, vocês celebrarão esse sábado. A reverência que o povo tinha que ter por este dia da expiação. Vamos continuar. Oferta especial. Números 29, dos versículos 7 a 11. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham.
Tudo isso que nós lemos foi sobre o dia da expiação. Agora vamos ler sobre festa dos tabernáculos, ou festa das barracas, ou colheita. 7º mês, dias 15 a 21, que fica entre meado de setembro ao meado de outubro para nós. A festa final é conhecida como a festa dos tabernáculos, ou barracas, como um lembrete solene da peregrinação de Israel no deserto como punição por seu pecado de descrença. Durante a semana de celebração, os israelitas devem viver em tendas ou abrigos feitos de galhos de árvores. Tal como acontece com o Festival das Semanas, este festival também está associado a uma época de colheita e, portanto, é alternadamente conhecido como o Festival da Colheita. Rapidamente aqui, antes de nós lermos o texto aqui da Palavra do Senhor, eu estava internado com a minha esposa. Minha esposa internou, né, para dar à luz ao nosso 3º filho este setembro passado. Se eu não me engano, foi dia 25 de setembro que nós fomos ao hospital. E o Hezekiah Isaiah nasceu no dia 26. E eu estava olhando da janela do nosso quarto ali do hospital e eu vi lá embaixo, na rua, do outro lado da rua, no quintal de um apartamento, de um prédio de apartamentos, no quintal, havia ali umas estacas de madeira e uma tenda, e tinha uma mesa de jantar montada com cadeiras, com pratos, copos, talheres e velas. Eu fiquei olhando aquilo e aí daqui a pouco começou a chegar homens e mulheres juntas também, mas os homens com aquele chapeuzinho, né, aquele acessório, né, que os judeus usam, que agora me foge o nome daquele acessório. E eles chegaram ali e se reuniram ali debaixo daquela tenda no quintal dos seus prédios e ali eles fizeram exatamente esta ceia aqui, esta festa da colheita, esta festa dos tabernáculos. E foi a primeira vez que eu vi uma família, um grupo de amigos judeus celebrando. Isso foi em Cambridge, Massachusetts. Se você conhece aqui a região aqui de Boston, nós estávamos no hospital de Cambridge. E do outro lado da rua ali nós vimos o povo celebrar. E eu estava lendo o Antigo Testamento, já tinha passado já deste texto, já estava no finalzinho do Antigo Testamento, mas é interessante, quando eu estava lendo aqui para preparar para esta leitura nossa de hoje, eu me lembrei de ter visto isso. É muito interessante. O judeu, ele guarda até hoje estas festividades, porque, de fato, Deus falou, este é um estatuto perpétuo de geração em geração. Então, os judeus, eles guardam até hoje. Vamos então ao texto da Palavra do Senhor. Festa de 7 dias. Levíticos 23, dos versículos 33 ao 36. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Tomada de ramos. Levíticos 23, dos versículos 39 ao 41. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas. Frondosa quer dizer uma árvore saudável, né, que dá frutos, muitos frutos, tem muitos ramos de frutos. E de salgueiros. Salgueiros são tipos de arbustos também, que são frutíferos. E durante 7 dias, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração no 7º mês. Vocês celebrarão esta festa.
moradia em abrigos. Agora, ainda em Levíticos 23, versículos 42 e 43. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ofertas para festival. Números 29, dos versículos 12 ao 38. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 2º dia, e agora nós vamos ler aqui, já estamos no 2º dia, né? É um texto daqueles típicos do livro de Números, onde nós vamos ver muitas repetições. E como nós dissemos anteriormente, o povo de Israel era um povo de uma tradição oral, era um povo que falava e repetia as leis de Deus. Então, uma estratégia para facilitar a memorização do texto da tradição oral é exatamente isso, repetir. Então, o texto de Números ele está escrito de acordo com todas as repetições que era de costume para um povo que não tinha escrita assim livros, né, que eram copiados e espalhados pelo arraial todo. Não, havia na melhor das hipóteses um pergaminho, né, com estes estatutos escritos, e o restante do povo aprendia e lembrava e memorizava isso ouvindo e repetindo, Portanto, o texto de Números segue este tipo, né, de literatura, onde há muita repetição. Então vamos agora no 2º dia. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 12 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 3º dia, ofereço 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 4º dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha.
No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Festa será de alegria. Deuteronômio 16, versículos 13 ao 15. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem. E por isso vocês certamente poderão se alegrar. Esses 4 festivais principais devem ser celebrados além de todos os outros presentes, sacrifícios e ofertas exigidos dos israelitas. Conclusão dos festivais. Levíticos 23, o versículo 37, 38 e 44. Também está em Números 29, 39 e 40. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Estou olhando aqui, amados, deu 1 hora e 2 minutos, até que não foi tanto tempo assim como eu pensava. Eu pensei que ia mais. Então, agradeço a sua presença aqui, a sua dedicação à palavra do Senhor, né, a sua paciência, mas eu sei que isso não é um fardo para você. Eu sei que ler e ouvir e meditar na palavra do Senhor é um prazer para você que está nos acompanhando todos esses dias. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida. Uma coisa, amados, que me chama a atenção é como a vida do povo de Israel era influenciada ou vivia, né, ao redor destas festas que o Senhor instituiu. No começo do ano havia as festas para eles celebrarem ao Senhor. Durante o ano, festas. Na terceira parte do ano, festas. E no final do ano, mais festas. E aí eu entendo, irmãos, que o propósito de Deus nisso era fazer com que o povo estivesse constantemente celebrando ao Senhor. O povo estava constantemente lembrando, pensando, se preparando para a próxima celebração ao Senhor. O povo nunca esquecia, nunca passava muito tempo sem priorizar uma festa ao Senhor, né? sem ir celebrar ao Senhor. E da mesma forma, amados, Deus quer ser prioridade em nossas vidas. Nós temos muitos afazeres, é verdade, nós temos muitos objetivos na vida, é verdade, muitas responsabilidades materiais, familiares, mas todas essas coisas, elas têm que se encaixar
dentro das nossas vidas de tal forma que Deus seja a nossa prioridade. Então, nós precisamos encontrar tempo para priorizar a vontade de Deus e a nossa comunhão com o Senhor. E, sem dúvida nenhuma, este tempo, ultimamente tem sido 1 hora, né? Mais de 1 hora, que nós temos passado aqui junto, lendo a palavra do Senhor. Isto é 1 hora que nós estamos dedicando ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias deste ano, no caso, né? Então, que Deus nos ajude a fazermos isso durante todos os outros dias deste ano e do restante das nossas vidas, não é verdade? Que nós possamos desenvolver através desta leitura que nós estamos fazendo junto, que isso possa se tornar um hábito, né? Natural das nossas vidas e se porventura a partir do ano que vem nós não tivermos mais essa oportunidade de lermos juntos, que o Espírito Santo possa nos mover a fazer isso individualmente, com pequenos grupos, né, nas nossas igrejas, ou sei lá, de outras formas, mas que nós venhamos fazer como o povo de Israel foi instruído por Deus de fazer, priorizar as celebrações ao Senhor, que nos salvou, que nos libertou e que nos redimiu de todo o nosso pecado. Amém? E, acima de tudo, o nosso Senhor que voltará para nos buscar. Cristo vem. Amém? Ele voltará para nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, deixar um comentário e, mais importante, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Se você não sabe compartilhar, é este botãozinho que está logo ali embaixo do vídeo. Tem ali o botão de dar o like, o joinha para baixo, né? Se você quiser apertar, tudo bem, eu não vou ficar chateado não, tá? Mas à direita você vai ver compartilhar, uma setinha para a direita assim, né? Mostrando para fora. Ou em inglês vai estar assim, share. Se você apertar ali, aí vai aparecer WhatsApp, vai aparecer Facebook, vai aparecer mensagem de texto, e você vai ter a oportunidade ali de escolher um desses e aí encaminhar este vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Amém? Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco neste dia e amanhã nós estaremos de volta lendo a maravilhosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.